eu gostaria que nós começássemos fazendo a leitura lá em Miqueias, capítulo 6. Miqueias vem antes de Jonas, é Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Miqueias 6. E nós vamos ler do versículo 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Vamos ler juntos novamente o versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar especificamente daquilo que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer de nós, né? Nós vemos hoje em muitas igrejas, nós vemos muitos irmãos que querem fazer muita coisa para o Senhor, fazer coisas exageradamente para Deus, né? Mas então, eu gostaria de apresentar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração para poder estar passando hoje, que são 3 pontos daquilo que Deus quer de nós, né? Mas para isso vamos entender um pouco a história, o contexto do livro de Miqueias, né? O livro de Miqueias, Miqueias foi um profeta menor, né? Um profeta vindo lá da pequena cidade do sul de Judá, né? E ele profetizou, se a gente vê o capítulo 1, versículo 1, ele profetizou na época de quem? De Jotão, de Acás e Ezequias, né? No livro de Miqueias, a gente pode ver que ele condenava os governantes corruptos, os falsos profetas, os sacerdotes ímpios, os mercadores desonestos e que haviam naquela época de Judá, né? Ele pregava contra a injustiça, a opressão, a cobiça, a avareza, a idolatria, a imoralidade. E ele ainda alerta o povo de que, olha, se vocês continuarem fazendo isso, Deus vai pesar a mão severamente para vocês, né? Mas como é que estava Judá naquela época? Vamos então para Miqueias, vamos no livro de Miqueias, primeiramente ler o versículo 2 do capítulo 3. Então, Miqueias 3, versículo 2, ele vai dizer: a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima de seus ossos. Naquela época, Judá estava vivendo uma época de um governo corrompido, né? Eles definiam as próprias regras. Eles definiam não só as regras civis, mas as regras também religiosas, né? Eles buscavam por quê? Por ganhos materiais, né? Se a gente continuar no Miqueias 3, se a gente for no versículo 11, a gente vai ler: os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Até mesmo os sacerdotes dessa época, eles estavam sendo o quê? Subornados. Eles se interessavam, né, por dinheiro, eles profetizavam, né, adivinhavam, por quê? Por dinheiro. Nós temos também, se a gente for lá para Miqueias 7, versículo 2 e 3, ele vai dizer: pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça, cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O povo daquela época
faziam o mal. E fazer o mal era algo comum. Era algo, fazendo mal, não tem problema, vou fazer o mal porque isso é normal, né? E ainda assim, algo que, quando eu estava meditando nessa palavra, eu vi lá em Miqueias, ainda no capítulo 7, o versículo 6. Porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Já não bastasse o governo corrupto, já não bastasse os sacerdotes querendo dinheiro para profetizar, já não bastasse também o próprio povo mau, mas dentro de casa, a família. Não havia respeito na família. E aí eu abro um pequeno parênteses para nós pensarmos que a gente está vivendo isso hoje em dia, né? Governo corrompido. As pessoas, né, os sacerdotes, se dizem sacerdotes, me manda um pix que eu te livro da sua morte, me manda um pix que eu te tiro do teu nome do caixão. Nós estamos vivendo essa situação. E o que? A família, irmãos. Como a família está sendo atingida. Como a família está sendo, os filhos, né, a gente fala, aponta a mão no rosto dos pais, não há respeito, não há honra. As famílias hoje em dia também estão sendo corrompidas. Mas aí, se a gente voltar para o capítulo 6 da nossa leitura, Miqueias vai fazer o povo refletir naquilo que é importante para Deus, né? O versículo 6 e 7 que nós lemos, nós percebemos que o povo fazia o quê? Sacrifícios. Trazia bezerros, davam seus primogênitos, né? E o que acontecia? Eles faziam isso uma vez. E durante todo o outro tempo, durante todo o ano, a vida normal. Não, já completei aqui, fiz o meu sacrifício aqui, vou voltar para a minha vida de corrupção, para a minha vida suja, de machucar os outros, de desrespeitar meu pai. Então estava acontecendo de que eles faziam sacrifícios, mas de uma forma rotineira, de uma forma automática. Tipo, tem que fazer sacrifício, porque se não fizer todo ano, tem que fazer o sacrifício, né? Mas aí o versículo 8, ele vai dizer o quê? Deus já declarou aquilo que é bom. E ele só te pede que o quê? Pratiques a justiça. Ames a beneficência. Outras versões vão dizer que ame a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. E aqui nós vemos, podemos dizer assim, um modelo divino, um modelo de Deus, para como ter fidelidade com Ele, né? Sendo honesto, agir com justiça, demonstrando compaixão, né? Amar a misericórdia e andar com o nosso Deus. Andar humildemente com o nosso Deus, né? E vamos trazer isso para o nosso dia de hoje. E aí eu pergunto, o que nós, né, temos feito para se apresentar a Deus, para servi-lo e para se aproximar dele? A gente está oferecendo sacrifícios, como o versículo 6 e 7 diz, de valor estipulado. Senhor, eu faço só até aqui. Depois disso, Pai, eu não vou fazer. Já fiz meu sacrifício, cumpri a minha meta. E a gente espera o quê? Recompensa. Se a gente faz o sacrifício, a gente começa o quê? A barganhar com Deus. Deus, se eu faço dessa forma, o Senhor vai me dar isso. Não. O Senhor só pede o quê? Ele vai falar, ele vai me explicar três coisas, irmão. 3 coisas. A gente age, a gente faz sacrifícios por emoção. A gente faz sacrifícios porque todo mundo está fazendo. Eu não estou sentindo nada, não, mas o pastor fez, eu vou segurar. Nossa irmã já fez, eu vou fazer. Não. Não pode ser uma rotina sem sinceridade, sem quebrantamento, né? Nós vemos muito o quê? A pessoa vem ao culto, o irmão vem ao culto, e aí chega, ora a Deus, sente a presença de Deus, assiste o culto, é aquele mover maravilhoso do Espírito Santo. Mas a porta para fora, não tem mais nada, já acabou. Parece que vive como se não tivesse aprendido nada daquilo que o Espírito Santo falou para a igreja, né? E aí a palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes 5, versículo 1, que o quê? Não faça sacrifícios de tolo. Sacrifício de tolo é fazer algo que aquilo que Deus não está se agradando.
é isso que eu quero para ti. E aí no versículo 8 eu vou te dizer, eu só peço 3 coisas que você faça. E quais são elas? 3 coisas que eu vou te pedir. Pode colocar novamente o Miqueias 6, 8, por favor. Ele pede somente 3 coisas. E olha que interessante a ordem dessas 3 coisas que nós vamos ver. Ele pede que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então ele pede o que primeiro? Todos juntos. Pratique o que? A justiça. Segundo, ame a beneficência. E terceiro, andes humildemente com o teu Deus. Mas por que essa ordem? Não entendi. Então nós vamos entender o porquê que Deus coloca essa ordem para nós podermos praticar, nós podemos fazer aquilo que o Senhor quer para a gente se aproximar dele, para dar o nosso melhor sacrifício, a nossa melhor oferta. Pratique a justiça, agir de forma honrosa, né? Obedecendo o quê? A lei. O que é a lei? Está com capinha, mas é a palavra de Deus, né? É obedecer a palavra de Deus, obedecer a lei. E quando a gente obedece a lei, às vezes dói muito. Porque a lei, se nós formos lá em Romanos 3:19, Romanos 3:19 nos diz, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Nós temos que mortificar a nossa carne, deixar o pecado de lado, né? E o quê? Abandonar essa natureza pecaminosa que nós temos. Porque é todo dia, vem algo que nos faz querer, né? Vamos dizer assim, como a escola americana falou, ir para a carne, né? Querer pecar. Mas não, nós temos que o quê? Seguir a lei, praticar a lei. Mas não é só vir aprender. Aprendi, escutei e não vou exercer, não vou praticar. Sim, nós temos que exercer e praticar a lei, né? Colocar em ação. Só que isso machuca, porque Deus, a palavra de Deus, ela nos condena, ela nos corrige. E quem é que gosta de ser corrigido? Quem é que gosta de se levar um puxão de orelha? Mas quando vem do Senhor, o puxão de orelha é necessário, né? E ames a beneficência. É o segundo que nós vemos lá. É o quê? É fazer bem ao próximo. Às vezes a gente faz o bem, a gente se preocupa em fazer o bem para mostrar que eu estou fazendo bem. Eu não faço bem porque eu sei da lei de Deus, eu conheço a lei de Deus, e aí eu pratico o bem, eu amo o bem, eu amo a misericórdia, então vou fazer o bem, vou cuidar do próximo. Não, não pode. Por quê? Porque se a gente lê a palavra de Deus, a gente, né, medita na palavra de Deus, se nós praticamos aquilo que o Senhor deixou para nós, automaticamente, irmãos, a gente cria o amor. E se por acaso você não tem amor, é porque precisa algo na sua vida aí ser transformado. Porque se a gente lê a palavra, a gente gera um amor natural, né? Isso, o amor natural é a transformação da nossa vida. Não é bom a gente amar sem... Não, eu tô amando porque o pastor falou que eu tenho que amar. Não, eu tenho que amar essa pessoa. Não, é um amor natural. Eu tenho prazer de estar com ela, eu tenho prazer em ajudar, eu tenho prazer de orar por ela, de interceder na vida dela. E quando a gente não pratica a lei, a gente não consegue ter esse amor, né? E o terceiro, ele diz, andes humildemente com o teu Deus. E esse andar humildemente não é só andar com Deus. Ele coloca, ande humildemente com o teu Deus. Porque andar com Deus, eu estou andando, Deus. Senhor amado, Deus querido, não, isso aqui, tira essa pedra, Senhor, faz isso, faz... Não, é humildemente, Senhor, faça o teu querer. Senhor, faça a tua vontade. Eu não quero aquilo que o meu coração pede, Pai. Eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. Então, ser humilde
É entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. É entender que nós não somos autossuficientes, né? É entender que se a gente for lá, vamos lá em Salmo 51. Andar humildemente com Deus. Salmo 51 é falar como Davi falou no versículo 11, Salmo 51. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E aí a gente volta para o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro, Pai. Eu preciso de ti, Senhor. Renova em mim o espírito reto. Eu preciso, Pai, de você. Eu preciso do Senhor. Eu não sou nada sem ti, Pai. O Senhor que guia meus passos, o Senhor que me mostra quando eu tenho que fazer, quando eu tenho que ir, Pai. Eu me prostro diante dos seus pés. Eu estou aqui humildemente, Pai, pedindo. Me ajuda a entender a sua lei. Me ajuda a amar o seu irmão, o meu irmão. Para que eu possa o quê? A humildade vai vir automaticamente. Porque se a gente pensar que a gente, né, precisa praticar a lei. E aí eu volto para cá, mas por que essa ordem? Porque se a gente pratica a lei sem amor, a gente está agindo no modo automático. Eu estou indo fazer a obra porque isso aqui. Não, todo domingo tem que estar aqui. Não, pastor, aqui, ó, fiz isso aqui, boa obra, eu ajudei essas pessoas. Não. Vira automático, a sua vida, né? Você vê, tipo, já passou anos e a sua vida espiritual está na mesma. A sua proximidade de Deus continua no mesmo local, eu estou mais perto dele, né? Então, se a gente pratica a lei sem ter o amor e vive nesse automático, a gente nunca vai ter humildade. Se a gente não tem como amar, a gente não aprende a lei. E se a gente não aprende a lei, a gente não consegue ser humilde. Porque a palavra de Deus nos ensina tudo o que nós precisamos. Né? E se a gente não reconhece que somos, né? Se nós não reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, a gente não ouve aquilo que Deus tem para nós. A gente não está sensível mais perto de Deus para ouvir aquilo que Ele ordena nós a fazermos, a pensarmos, a agirmos. Um exemplo que nós temos também, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. E João, capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? Mas de quem? De Deus. Mas de Deus. Então, antes de nós sermos servos, né, nós primeiro nos tornamos, antes de sermos servos, nós somos filhos. E quando nós podemos pegar o exemplo de um pai com o seu filho. A maioria aqui é pai, né? Então, e quem não é pai sabe como é que é o tratamento desse filho com o seu pai, né? Biológico, vamos dizer assim. O filho, quando ama o pai, ele o quê? Ele respeita o seu pai. Ele obedece o seu pai, né? Se o pai está fazendo algo, o filho vai, não, pai, o que o senhor quer de ajuda? Eu vou ajudar o senhor, porque o quê? Porque ele ama. Porque ele sabe que aquilo que o pai fala para ele fazer é o certo. Então, se Deus nos dar a palavra, que é o certo, que é como que nós devemos seguir, nós temos que praticar o que é amar. Né? Nós temos que amar. O pai não vai dar nada errado, aquilo que vai prejudicar o filho. Não. Então, nós somos o quê? Filhos, por obedecer e amar. Nós somos servos de Deus. Né? E quando a gente pratica a justiça, nós amamos a misericórdia, andamos humildemente com o nosso Senhor, a gente vive ao contrário, lá de onde a gente leu. Volta lá em Miqueias, João, pra gente. Olha só, Miqueias 6. A gente leu do 6 ao 8.
Mas se a gente andar uns versículos mais para frente, mais precisamente o 13, 14 e 15. Olha o que acontece, que se a gente não praticar a lei, não amar a misericórdia e não andar humildemente com Deus, ele vai dizer: assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás vinho. Então, só 3 coisas que Deus pede para nós. Se a gente não praticar, amar e andar humildemente, olha o que nos acontece. Mas, por outro lado, se a gente faz, se a gente pratica a lei, se a gente ama a misericórdia, e se a gente anda humildemente com o Senhor, a gente vai plantar e vai colher. Né? A gente vai, não vai ser humilhado. A gente vai ter fartura. Porque Miqueias nos alerta que não terá nada disso. Se não pratica a lei, se não ama e se não anda humildemente. E a gente tem Jesus também falando, lá em Mateus 6, que ele diz assim: quem alimenta as aves do campo? Não é assim que ele fala? Quem dá vestimenta para eles? Quem faz crescer a erva do campo? Não é Deus? Então por que nós estamos preocupados se vai nos faltar algo? Ele supre todas as coisas. Ele sabe o que cada um de nós precisa. A quantidade, o tempo, tudo o Senhor sabe. E aí, se a gente for, Mateus 6, vamos no versículo 31. E mais pra frente, quando começa no 25, ele diz, né, de quem dá, que alimenta as aves, né? Mas olha o que o 31 vai dizer. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Qual que é a sua preocupação? Qual que é a sua preocupação? Olha a resposta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas suas preocupações, todos esses seus medos, todas essas suas aflições, suas preocupações, tudo vos serão acrescentadas. Ele vai suprir, ele vai te ajudar, ele vai te dar resposta. Mas o que a gente tem que fazer? Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro de tudo, o reino de Deus. E aí, tá bom, como é que a gente faz então para buscar o reino de Deus? Miqueias 6. Praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com o Senhor, com Deus. E Paulo vai nos dizer também, em Colossenses 3, versículo 2. Pensai primeiro o quê? Nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não se preocupa se te falta comida, não se preocupa se te falta roupa, não se preocupa se te falta carinho, não se preocupa se te falta respostas de Deus, porque Ele está cuidando. No tempo certo Ele vai te dar, no tempo certo Ele vai te abençoar, vai te responder, vai te exortar, mas no tempo de Deus. Mas o que nós temos que fazer? Pensar nas coisas de cima, buscar o reino de Deus, né? E a gente não pode servir a Deus pensando nas recompensas que nós vamos ter, que é o que o povo de Judá estava querendo. Me dá dinheiro que eu profetizo, me dá dinheiro que eu faço o teu produto chegar no seu destino. Não. Nós temos que o quê? Servir a Deus, né? Vamos lá para 1 Coríntios 15. Nós temos que nos preocupar com essas coisas da terra, com, às vezes, a falta do emprego, com o filho enfermo, com o coração amargurado. Nós não temos que pensar nisso.
Porque 1 Coríntios 15, 19, ele vai te dizer, se esperarmos em Cristo, só nesta vida, ou seja, se você está esperando ter fartura, se você está esperando comer bem, se está esperando os bens da terra, uma promoção de emprego, se você está esperando uma casa nova, um carro novo, ele vai dizer o quê? Somos mais miseráveis de todos os homens. Não espere nas coisas da terra. Porque eu creio que os irmãos também. A maior recompensa é o quê? Ter o nosso nome aonde? No livro da vida. É ter o nosso nome o quê? No livro da vida. E a gente poder todos juntos morar no céu. A gente poder, né, não ter dor, não ter sofrimento. E a gente poder, como a gente fez aqui, louvando agora, todos juntos cantar num grande coral. Não vai ter show, mas não vai ter nada. Lá vai ser maravilhoso, vai ser perfeito, que nós, com a mente humana, a gente não consegue descrever quão maravilhoso vai ser. Mas para a gente chegar até lá, vamos praticar a justiça, vamos ler a palavra, aceitar a correção, dói, mortifica a sua carne, negue-se a si mesmo. Mas siga a palavra de Deus. Seguindo a palavra de Deus, você vai criar amor natural. O amor natural você ajuda sem esperar nada em troca. E quando você entende esses dois, você fala, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Só Tu, Senhor, só Tu. É tudo que eu preciso. E eu sei que o Senhor conhece todo o meu caminho. Desde o ventre da minha mãe até aqui. Então, até a glória. O Senhor sabe. Glória a Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade. E assim como todos nós vamos cantar num grande coral lá no céu, que eu creio que nossa maior esperança é estar na glória cantando ao Senhor.